prometido de Deus para nos conduzir. E os falsos profetas? Isso então tem demais. O que é um profeta? Um profeta é um homem, segundo os Espíritos, bem inspirado por Deus, e é ele que Deus usa para nos dar instruções da vida espiritual, para nos dar instruções da vontade de Deus. Nós tivemos muitos profetas até a chegada de Jesus. No Antigo Testamento tem vários profetas, vários. Elias, Malaquias, Samuel, Jeremias, Natã. Até vou contar do profeta Natã, que ilustra bem para a gente o que um profeta ensina, o que é que Deus quer que nós aprendamos. É confundido profeta com aquela pessoa que prediz o futuro. Não é exatamente isso. Ele pode predizer o futuro também, mas não é só isso. A principal função dele é nos ensinar o que Deus quer para todos nós. O profeta Natã, ele é da época do rei Davi. Ele chegou para o rei Davi, porque o rei Davi, a gente sabe que ele era acreditava muito em Deus. Ele deixou muita coisa para nós, os salmos dele são maravilhosos. Ele era um homem crente mesmo em Deus. O profeta Natã chegou para ele e falou: rei, tem dois vizinhos, dois amigos. Um tem 99 ovelhas e o outro tem uma ovelha. Aquele que tem 99 ovelhas foi lá e matou o dono daquela ovelha para poder ficar com a ovelha dele. O que se pode fazer com esse que matou o amigo? Aí Davi era muito justo, né, muito certo, falou para ele: tem que matar, não se faz isso. O outro tem 99 ovelhas e o coitado só tem uma, e o que tem 99 vai lá e mata, ainda fica com a ovelha dele. Quem que é esse? Natã falou: é o senhor. Naquela época a poligamia era muito comum e Davi tinha muitas mulheres. Ele falou: o senhor tem todas as mulheres que o senhor quer, o senhor tem várias mulheres, e Urias só tinha uma, e o senhor o matou para ficar com a mulher dele. E é com essa mulher que Davi teve Salomão. Então o profeta é isso também. O que Natã estava fazendo? Estava ensinando. Naquela época Davi era um grande homem, um homem cumpridor das leis de Deus, só que ele não amou o irmão, né? Então a função do profeta é essa, não é só predizer o futuro, que é o que pode ocorrer também, mas principalmente nos instruir com relação à vontade de Deus e os preceitos de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado na doutrina espírita com os falsos profetas na doutrina espírita. Profeta, na verdade, o que ele é? O que é um profeta? Profeta nada mais é do que um médium. E o falso médium é aquele que age sem instrução, sem
estudar a codificação. Ele age às vezes por um espírito enganador, e ele passa isso como se fosse a maior verdade. No momento nós temos enxurradas de psicografias por falsos, por espíritos espertalhões, espíritos enganadores. Na pandemia, então, apareceu várias psicografias falsas. E nós espíritas temos que tomar muito cuidado, porque eu mesmo vi vários espíritas compartilhando essas psicografias falsas nas redes sociais. Então, a gente, para se dizer espírita, nós temos que fundamentar aquele conhecimento no que Kardec nos ensinou. Tem uma psicografia que circulou muito aí, inclusive por espíritas, dizendo que era de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, que é um espírito que luta pela unificação do movimento espírita. E essa psicografia, ele estava falando mal da União Espírita Mineira. Então, jamais Bezerra de Menezes ia fazer isso. Como que nós vamos conhecer um verdadeiro profeta? Caracteres do verdadeiro profeta, que é a mensagem do Erasto. Ele disse: não se confia o comando de um exército senão a um general hábil e capaz de dirigi-lo. Credes, pois, que Deus seja menos prudente que os homens? Estais certo que Ele não confia missões importantes senão àqueles que sabem capazes de cumpri-la? Porque as grandes missões são fardos pesados que esmagariam um homem muito fraco para os carregar. Nós temos um exemplo muito grande nisso, que é uma missão que não foi fácil, que foi a missão do Chico. Foi um fardo pesadíssimo para ele. E a gente observa que ele cumpriu certinho, porque todos os livros dele, todos, não tem nenhum que a gente vai ler que não está baseado na codificação. Todos. Então foram só espíritos bons que escreveram através dele. Divaldo também é um grande trabalhador. Mas tem muitos médiuns aí que vendem bastante livros e que, se a gente for ler, principalmente romances, que são aqueles livrinhos mais facinhos de ler, são livros mais fininhos, mas você vai ler, se você conhece a codificação, você fala: isso aqui é falso, isso não existe. Tem um livro de um médium aí que ele fala em gestação no plano espiritual para a constituição de perispírito. A gente sabe pela codificação que isso não existe. E vende muito. E o povo lê. Mas é que nem um professor falou: dá um Paulo Estevão para a pessoa ler. Só de olhar a grossura do livro ela já fica com preguiça. Mas lá estão as verdadeiras instruções. Então Erasto fala: numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. Eles são adivinhados que eles são profetas. A gente vê e sabe que ele é profeta pelos atos dele. Ele não se mostra. Enquanto que os falsos profetas se colocam eles mesmos como enviados de Deus. O verdadeiro profeta é humilde, é modesto,
O segundo é orgulhoso e cheio de si mesmo. Fala alto e, como todo mentiroso, parece sempre temer não ser acreditado. Então ele faz o possível para aparecer, para ser reconhecido, e o verdadeiro profeta, ele fica no silêncio. É a comparação de Jesus. Reconhece-se a árvore pelos frutos. Seguindo o que eu estava falando dos médiuns, sempre teve e ainda tem médiuns que enganam as pessoas. Emmanuel, no livro Emmanuel, ele deixa bem claro para nós que o médium é um espírito tão devedor, mas tão devedor, que a mediunidade é dada para ele se refazer, para ele saldar um monte de dívida do passado, ajudando os irmãos, ajudando aqueles necessitados, passando realmente o que Deus quer que os outros sejam consolados, que os outros saibam, que os outros aprendam. Então, todo médium, nós que estamos aqui na Casa Espírita, todos nós sabemos que todos nós somos médiuns e sabemos que essa é a grande oportunidade que nós estamos tendo de dar um passo na nossa evolução. E esse passo, esse salto, Evolução não dá salto, mas a mediunidade nos favorece a evoluir um pouquinho mais. Ela vem não de coisas exteriores, ela vem da nossa transformação interior, que é o mais difícil. É a luta que nós temos conosco mesmo, no dia a dia. Reconhecer as nossas imperfeições e lutar todos os dias no combate a elas. E lutar todos os dias para desenvolver virtudes. A nossa melhora, a melhora de todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, a melhora do planeta, não vai vir de nada de fora. Não vai vir de um Salvador que vai melhorar todo mundo. A melhora começa em cada um, no interior de cada um. Primeiro tem que ter a vontade e depois batalhar, dia a dia, lutando contra as imperfeições e desenvolvendo virtudes. E saibamos nós, que estamos aqui na Casa Espírita e que temos a espiritualidade superior que nos instrui, ela nos fala que nós temos uma pleiade de espíritos que nos acompanham, que são o nosso espírito protetor e os benfeitores espirituais que simpatizam conosco, que avalizaram a nossa encarnação, que torcem todos os dias por nós. Eles estão o tempo todo trabalhando para essa nossa melhora hoje e nos aguardando. Chegando lá, nos melhorando aqui, recebidos com grande alegria do lado de lá. Então eu peço sempre a Deus, eu peço a Jesus e eu peço a esses benfeitores espirituais que me ajudem, que me intuam para que eu siga o caminho que Deus preparou para mim, que eles tirem a venda dos meus olhos para que eu possa enxergar os meus defeitos e lutar todos os dias para combatê-los. Que eles levantem o véu do orgulho
que me impediria de ver esses meus defeitos, e que eles amparem na hora da prova, e que as minhas necessidades sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Isso que eu disse é mais ou menos a prece aos anjos guardiões, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que Jesus abençoe a cada um de nós, os nossos lares, os nossos familiares, a nossa cidade, o nosso país e o nosso planeta. Obrigada.